Gravação iniciada. Então tá, ó. Bom dia, pessoal. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do dia 17 de setembro de 2025. Temos 3 processos na pauta. Vamos seguir a ordem da pauta. Então a gente vai iniciar pelo processo da autuada São Martinho S.A., processo 4149123, relatora doutora Mara. Tem pedido de sustentação oral, deixa eu confirmar, pelo doutor Luiz Carlos, correto? Doutor Luiz Carlos, a doutora Mara já adiantou o voto dela e ela vai estar propondo a conversão em diligência, correto, doutora Mara? Correto. Então eu vou deixar para o doutor se ele entende que deve ser feita a sustentação oral no dia de hoje ou se prefere realizar a sustentação oral no retorno dos autos para julgamento. Perfeito. Eu tinha visto na íntegra dos autos, né, que a representação fiscal ela pede a conversão do julgamento em diligência para que o autor do feito se manifeste, né, sobre o seu acervo probatório anexado aos autos e que comprova a boa-fé da recorrente. Tá? Então, dessa forma, eu acho necessária mesmo a conversão do julgamento em diligência e gostaria de fazer a sustentação oral quando os autos retornarem para julgamento após essa diligência. Perfeito. Então, eu vou gravar como realizar a sustentação oral, mas Perfeito. na volta sou eu ou o Belmar, presidente da Câmara, e a gente sempre abre para sustentação oral. Vou gravar muito mais se o patrono tiver que comprovar qualquer coisa. Agradeço. Então, gravei, doutora Mara. Já gravei também o voto da conversão em diligência. Exatamente nesse sentido, para que o fiscal se manifeste sobre os documentos. Perfeito. Representação fiscal, doutor Tortello, tem algum ponto? Bom dia, senhor presidente. Não, nada a acrescentar. Doutor Alexandre? Eu acompanhei pela diligência, presidente. Doutor Flávio? Boa, relatora, pela diligência. Então tá bom, também vou acompanhar a relatora, vou encerrar os debates. Verificação de quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Então, por unanimidade de votos, o processo foi convertido em diligência nos termos do voto da relatora, doutora Mara, encerrando o julgamento do processo. Obrigado a todos. Agradeço o doutor Luiz Carlos pela presença e conto no retorno com a presença do doutor. Com certeza, obrigado. Muito obrigado. Vou passar então para o próximo processo da pauta, o processo de Raizen Energia S.A., processo número 50.35991. Eu sou o relator. Tenho pedido de sustentação oral do doutor Luiz. Brevemente, o doutor abre mão da leitura do relatório, doutor... Desculpa, foi doutor Luiz, doutor Carlos. Abro mão, sim, presidente. Então, tá bom. São 4 infrações, todas relativas à falta de pagamento do imposto, decorrente de remessa de mercadoria para exportação, sem comprovar a efetivação no prazo previsto, né? O item 1, o contribuinte alega que deixou de comprovar, alega que as mercadorias foram devolvidas. No item 2, o contribuinte alega que reconhece que não foram exportadas, mas em razão de perda da mercadoria. No item 3, o contribuinte alega tratar-se de mercadoria remetida a título de amostra grátis. E no item 4,
o fisco alega que não foi possível estabelecer vínculo entre as declarações únicas de exportação e as respectivas notas fiscais. Doutor Carlos, eu vou gravar aqui a sustentação oral, um segundo só. Realizada. Eu preciso gravar que tem um recurso de ofício. Doutor Tortello, o doutor pode me passar o número do RG por WhatsApp? Eu já gravo aqui. Pois não, senhor presidente, agora. Mas, doutor Carlos, se o doutor quiser iniciar a sustentação oral, pode iniciar. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, presidente fiscal, senhoras e senhores juízes dessa colina Câmara, colegas aqui presentes, servidores aí da Secretaria da Fazenda. O caso não é novo, né? A matéria em discussão não é nova, porém há alguns elementos nesse caso que devem ser considerados. Então eu vou item a item para facilitar o entendimento. O primeiro item foi lançado porque entendeu-se que não havia ocorrido a exportação dentro do prazo de 180 dias. E efetivamente a exportação não ocorreu porque houve a devolução da mercadoria dentro do prazo de 180 dias para o estabelecimento remetente. E aí, nesse item, é interessante notar que a própria decisão proferida em primeira instância administrativa e a própria representação fiscal e o próprio auditor fiscal também, autor do feito, reconheceram que na verdade, deveria ser mantido o lançamento único e exclusivamente em virtude do CFOP, pelo qual foi emitida a nota, que seria uma nota de retorno simbólico e não uma nota de retorno físico, né? E chama atenção esse fato, por quê? Porque se trata, né, e aí a própria decisão fala, né, de primeira instância, que não foi adotado o procedimento correto pela empresa para fazer a devolução dessa mercadoria, justamente por esse erro na emissão, na imputação do CFOP na nota fiscal. E aí, a partir disso, desconsidera todas as outras provas que tem nos autos e muito especialmente o LPD, porque notem que o LPD ele é o livro que substitui todas as outras obrigações da usina para fins de controle de estoque, de produção e controle de estoque. Ora, se está lançada a entrada no LPD, é evidente que essa mercadoria retornou. Né? Por quê? Porque se ela não tivesse retornado fisicamente, ela não teria como sair de novo. Né? Se ela não tivesse retornado para o estoque da empresa, qualquer emissão de nota futura pela empresa implicaria, evidentemente, uma diferença de estoque. Implicaria num outro tipo de imputação de descumprimento, e aí sim seria uma obrigação, descumprimento de obrigação tributária principal. Né? Então é evidente que essa quantidade retornou, porque se não fosse assim e tivesse sido lançado na LPD, repito eu, ia ter uma diferença de estoque ao final e ao cabo. Então, com todas as vênias, né, a Secretaria da Fazenda, né, e o auditor fiscal e a decisão de primeira instância não andaram bem desta vez ao tentar estabelecer o descumprimento de uma obrigação tributária principal, que seria de pagar o tributo em virtude da suposta da não exportação que efetivamente não ocorreu. Né? Então vejam que a situação seria tão esdrúxula que o que aconteceria seria mantida essa auto de infração, né, e a par da discussão judicial que haveria, obviamente, em decorrência disso, mas uma exigência de CMS em virtude da não exportação. Só que a mercadoria retornou. Né? E aí poderia ter um segundo lançamento, em virtude disso, de diferença de estoque. Então, haveria autuação nas duas pontas da mesma mercadoria. Né? Então, numa, falando, olha, não, retornou aqui e você não lançou corretamente, e aqui, ó, você não exportou e, portanto, está exigindo o ICMS. Então, notem que desconsiderar todo o arcabouço probatório que tem nesses autos, em virtude de um único erro em relação à imputação do CFOP das notas fiscais de retorno da mercadoria, né, não nos parece condizente com a verdade material. E, em virtude disso, é que se requer o provimento do recurso em relação ao item 1 da infração.
Em relação ao item 2, a questão é ainda mais complexa, né? Por quê? Porque o lançamento se deu em virtude das perdas de mercadorias. E a empresa reconhece que houve essa perda no armazém externo, e mais, ela comprova, inclusive, que se tornou o crédito proporcional a essas perdas do ICMS. Isso está comprovado nos autos. O que diz o lançamento do crédito tributário? Afirma que, com base no artigo 445, inciso 2, a perda, qualquer título que seja, ela é tributável, né? Mais do que isso, a própria decisão administrativa, ela reconhece e afirma, né, que houve o fato gerador do tributo, né? E qual o fato gerador do tributo? Seria a saída do estabelecimento do contribuinte. Então, a lógica do artigo 445 é a seguinte: o artigo 2º do regulamento ICMS e da lei 6374 estabelecem que a saída a qualquer título é tributável. No caso, não teria sido tributada, por quê? Porque foi remetida para fins de exportação, para formação de lote para fins de exportação. Houve a perda da mercadoria e, portanto, não haveria mais assimilidade e, por conseguinte, haveria exigência do tributo. Mas há um problema de premissa nesse racional, né? Por quê? Primeiro, porque a decisão administrativa entende que a simples remessa para a formação de lote configuraria uma circulação de mercadoria, o que não é verdade. A remessa para a formação de lote, inclusive o CFOP utilizado na formação de lote, é diferente do CFOP da nota de venda para o exterior, né? Tanto não configura a venda, essa simples remessa para a formação de lote, que você pode retornar dentro do prazo de 180 dias, sem necessidade de qualquer tipo de cancelamento de venda e etc., né? A não ser que essa efetivamente tenha ocorrido, mas não é o caso dos autos. O segundo, e talvez principal problema desse raciocínio, e que deu origem a esse artigo 445 do regulamento, fundado lá no convênio ICMS 84 de 2009, é que a premissa é que qualquer saída é tributável. Mas, em primeiro lugar, o STJ já tinha decidido lá desde a súmula 166 que isso não era assim, que a única saída que é tributável é a saída que implica uma efetiva circulação jurídica da mercadoria. Não é qualquer circulação, mas sim a circulação jurídica. E esse entendimento foi reiterado, né? E aí também andou mal a decisão de primeira instância ao simplesmente afastar esse entendimento, talvez por um equívoco no racional que foi utilizado pela decisão, mas o STF, ao julgar o tema da repercussão geral 1099 e a DC 49, em ambos os casos, estabeleceu como premissa justamente isso, que somente a circulação jurídica da mercadoria é que faz incidir ou que faz nascer a obrigação de pagar o ICMS. Antes disso, não há fato gerador do tributo. E vejam que a premissa do artigo 445 é que o fato gerador é a saída a qualquer título. E o STF agora definiu que não é a saída a qualquer título, senão a saída que implica uma efetiva circulação jurídica. E aí alguém poderia dizer, não, mas espera aí, a súmula, a decisão do STF na DC 49 e na repercussão geral é da transferência interestadual de estabelecimentos do mesmo contribuinte. Perfeito, e não é isso. E não é isso que nós estamos tratando aqui. Perfeito também. Mas qual foi a premissa adotada pelo STF para chegar nesse racional? Basta ler os acórdãos proferidos em ambos os casos. A premissa é somente a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, que implique num ato de mercancia, em troca de titularidade do bem, é que pode ser considerada para fins de incidência do ICMS. No caso concreto, houve uma troca de titularidade? Não. Tanto é que o artigo 7º, parágrafo 5º do regulamento do ICMS, estabelece que a remessa para armazém alfandegado, como é o caso, é uma causa de não incidência do ICMS. Na verdade, bem na verdade, a legislação sequer precisaria falar isso. Mas por que ela fala isso? Justamente por conta do artigo 2º, que diz que a saída a qualquer título é tributável. Então, se não dissesse no artigo 7º que era um caso de não incidência, essa remessa, então ela teria que ser tributada na saída, né? Mas, com essa decisão do STF, esse racional todo cai por terra. Por quê? Porque a saída não é mais tributável. Mas o próprio artigo 7º também diz que essa saída
é causa de não incidência. Então, aonde que vai incidir a imunidade? A imunidade ela vai, na verdade, incidir no momento em que eu faço a venda para o exterior. Então, são duas pernas aqui, né? Então, por qualquer ângulo que se analise essa questão, fica evidente que não haveria a incidência, ou não poderia haver a incidência do ICMS, a exigência do ICMS, simplesmente com base no artigo 445. E aí, o próximo passo é, mas o senhor quer a inconstitucionalidade, a declaração da inconstitucionalidade? Claro que não. Evidente, esse tribunal não pode fazer isso. O que a empresa, a recorrente, está requerendo é que seja aplicado, né, uma interpretação sistemática da legislação a partir do quanto foi decidido pela STF. Né? E o que é essa interpretação sistemática? É justamente analisar que a saída para o armazém externo, ou armazém alfandegado, ela é causa de não incidência do tributo. Houve a perda da mercadoria. Né? O que tem que ser aplicado a partir disso? Tem que ser aplicado, evidentemente, quando muito, e foi o que a empresa fez, o estorno do crédito e não a exigência do tributo. Especialmente porque a prova de que essa perda efetivamente ocorreu. Né? A própria Secretaria da Fazenda, em soluções de consulta, já antecipou esse entendimento de que, no caso da perda em armazém externo, o que se exige é estorno do crédito com base no artigo 67 do regulamento e não a exigência do ICMS. E a empresa procedeu com esse estorno? Sim, está aprovado nos autos. Então, e por fim, tem mais uma questão importante, né? A questão da perda em si. Ainda que tenha havido estorno, né, o STJ já definiu isso e tem reiteradas decisões sobre essa matéria, que tanto em relação ao álcool, a perda por evaporação, sobre ela não incide o ICMS. Isso já está definido pelo STJ. O STJ já analisou algumas vezes esse tema, não só aquela evaporação na distribuidora, mas também para a usina. Esse Tribunal de Impostos e Taxas, inclusive em caso desse mesmo contribuinte, também já reconheceu que essa evaporação não pode ser tributada pelo ICMS. A perda do açúcar, a mesma coisa. Inclusive tem um laudo do Exalc que estabelece essa perda na cadeia logística, o que é essa perda razoável. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive, vem provendo todos os recursos, né, ou até em primeira instância, sentenças favoráveis a este mesmo contribuinte, em virtude dessas perdas, mas aí naquela discussão de diferenças de estoque. Mas aqui dá no mesmo. Por quê? Porque a perda é na cadeia logística. Né? E isso está comprovado também nos autos. Então, o que se está requerendo aqui, com a máxima vênia, é essa interpretação sistemática que não poderia, ou que já poderia ser aplicada, mas talvez não de forma tão incisiva quanto agora, quando o Supremo Tribunal Federal decide o tema 1099 e a DC 49, em ambos os casos reconhecendo que somente a saída, a circulação jurídica que é tributável, não qualquer saída, como é o caso na saída de remessa para armazém externo. Então, em virtude disso, também o item 2 deve ser cancelado. Os itens 3 e 4, houve até o reconhecimento, foram trazidos documentos, as duas não tinham sido averbadas, né, e houve o reconhecimento até no parecer da diligência. O recurso ofício até concorda que não possa, que deva ser provido o recurso ordinário nessa parte, até cita uma diligência anterior, mas tem uma segunda diligência também que foi feita, as folhas 1507 a 1514 dos autos, né, onde o próprio auditor fiscal, autor do feito, reconhece a vinculação e a comprovação dessas exportações, porque a DUI ela só foi por um problema de informação da nota fiscal, a DUI somente foi averbada posteriormente, inclusive ao lançamento, e a defesa que foi apresentada em primeira instância. Né? Até por isso que essa documentação só foi apresentada posteriormente, né? Que foi quando efetivamente a Receita Federal averbou essa DUI. Então, essas DUIs, né, eram 3 DUIs que não tinham sido averbadas e tinham sido objeto de lançamento. Então, nesse ponto, tanto a representação fiscal, né, quanto o contribuinte concordam que houve a comprovação da efetiva exportação e, com isso, não poderiam subsistir ambos os itens. E aí, em virtude disso, é que se requer, então, seja provido o recurso ordinário também para cancelar os itens 3 e 4 da autuação.
Agradeço a atenção, não, eu vou poupá-los em relação à questão da multa, conheço o posicionamento do tribunal, né, ainda que esteja lá no recurso e deva ser julgada, e fico à disposição para eventuais esclarecimentos e perdoe se excedi aqui o meu tempo, presidente. Tá no mudo, presidente. Desculpa. Obrigado, doutor Carlos, pela sustentação oral. A representação fiscal tem alguma manifestação, algum ponto sobre a sustentação oral? Não, senhor presidente, não temos nada. Obrigado. Doutora Mara? Não. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Doutor Flávio? Doutor Flávio está no mudo, mas eu entendo que ele falou não. Não. Então tá ótimo. Eu vou partir para o meu voto. Um segundo só. Eu adicionei um item. Quanto ao recurso de ofício, eu vou ser bem breve e o crédito tributário dos itens 3 e 4 de algumas notas foram retirados porque demonstrou a averbação por DUI. E então eu estou negando o provimento ao recurso de ofício, como a própria representação fiscal se posiciona. Eu passo então ao recurso ordinário. Inicialmente, a autuada alega é nulo por violação ao artigo 142 do CTN e, ao contrário do alegado pelo autuado, não ofende tal artigo. Os fatos autuados, envio de mercadoria para formação de lote para exportação sem comprovação da exportação ou comprovação do retorno da mercadoria em 180 dias, são infrações tributárias. Caso a autuada comprove que realmente exportou as mercadorias ou que houve o retorno dentro do prazo de mercadorias enviadas para formação de lote, os créditos tributários devem ser cancelados, mas isso será visto quando analisado o mérito, que eu inicio a análise do mérito. A autuada apresentou três DUIs, que, mesmo averbados extemporaneamente, comprovam a exportação das notas fiscais remanescentes dos itens 3 e 4, com exceção de 5 notas fiscais, para as quais a autuada comprovou o retorno da mercadoria. Dessa feita, a autuada logrou comprovar que todas as notas fiscais autuadas nos itens 3 e 4 foram exportadas ou retornadas dentro do prazo. Tal comprovação foi ratificada pelo fiscal autuante. Assim, os itens 3 e 4 devem ser cancelados integralmente. Em relação ao item 1, a autuada alega que houve o retorno das mercadorias dentro do prazo. Ocorre que a legislação exige que haja a comprovação do efetivo retorno. De princípio, pela tabela de folhas 8 a 19, são apresentadas notas fiscais que comprovariam o retorno das mercadorias. Todavia, essas notas fiscais têm CFAP 1505 e 1506, ou seja, trata-se de notas de retorno simbólico. Mesmo que a autuada alegue que tal fato se trate de mero erro no lançamento das notas fiscais, fato é que das diversas notas fiscais, somente 5 apresentam o conhecimento de transporte respectivo, e em todos os 5 casos, o conhecimento de transporte foi cancelado. Ainda há diversos casos em que a nota fiscal de retorno simbólico indica no campo modalidade de frete 9, que é sem ocorrência de transporte. Ou seja, não há comprovação do transporte das mercadorias. A autuada alega ainda que o livro de produção diária confirmaria o retorno das mercadorias. Porém, conforme apontado pelo auditor fiscal autuante na manifestação fiscal explicitado nas tabelas de folhas 1191 e 1193, há divergência nos volumes apontados no LPD e nas notas fiscais de retorno simbólico, o que faz com que não seja possível, somente com base no LPD, comprovar o efetivo retorno das mercadorias. Assim, sem haver comprovação do efetivo retorno das mercadorias, deve ser mantido o item 1 do presente AIM. Em relação ao item 2, a autuada alega que sobre quebras e perdas de produtos no armazém para o qual os produtos foram enviados para a formação de lote, não poderia incidir o ICMS. Por mais que a autuada apresente parecer que aponte a ocorrência de perdas do produto na operação logística, certo é que o inciso 2 do artigo 445 do RICMES é claro em instituir que ocorre a incidência do ICMS nesses casos. Aqui eu transcrevo o artigo 445, eu vou ler só o inciso 2.
Bem, vou ter que ler inteiro, né, a parte grifada. O estabelecimento remetente desse Estado fica obrigado ao recolhimento do imposto devido, nos casos em que não se efetivar a exportação, em razão de perda, extravio, furto, roubo ou perecimento da mercadoria, qualquer que seja a causa. Cabe consignar que essa Câmara Julgadora não pode afastar a aplicação de norma válida vigente e eficaz, salvados os casos indicados no artigo 28 da Lei 13.457, que não ocorre no caso em tela. Assim, o item 2 deve ser mantido como lançado no AIM. Importa destacar que, na minha opinião, a DC 49 não impacta na presente autuação, pois ela versa somente nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o que não ocorre no presente processo. A alegação do autuado de desproporcionalidade e conflitualidade da multa não merece prosperar, pois é baseada em lei válida, vigente e eficaz. E, por fim, o pedido da autuada de redução ou relevação da multa deve ser feito analisado o artigo 527-A do RICMES, que exige que não implique falta de pagamento do imposto. E nos itens 1 e 2, há exigência de imposto, como se vê no campo 35 do DDF. Dessa forma, não entendo possível a aplicação do artigo 527-A do RICMES. Ante exposto, conheço do recurso de ofício, nego provimento, e conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento, para afastar por completo os itens 3 e 4, mantendo os itens 1 e 2 como lançados no AIM original. É assim que eu voto. Um segundo só registrar aqui meu voto, que eu fiz essa uma pequena alteraçãozinha. Vou abrir para debates a representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Nada a acrescentar, uma vez que o voto apresentado está de acordo com a posição da representação fiscal, tanto no que se refere ao recurso de ofício quanto ao recurso ordinário. Obrigado, doutora Mara. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Também acompanho seu voto, presidente. Doutor Flávio. Com o relator. Ok, vou encerrar os debates. Não registrei meu voto, desculpa. Segundo só, desculpa, não estou acostumado a manobrar aqui o EPAT como presidente, então às vezes dá uma... Registrei meu voto, agora sim vou encerrar os debates e iniciar a verificação de quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Doutor Carlos, o resultado do julgamento foi que não provimento do recurso de ofício e parcial provimento do recurso ordinário, nos termos do meu voto como relator. Agradeço a presença do Dr. Carlos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Desejo uma ótima sessão a vocês. Muito obrigado. Estou encerrando o julgamento. Vamos para o último item da pauta, é o processo 5053-411 de WRF de Campos, relatora a doutora Alexandre. Não há pedido de sustentação oral. Doutor Alexandre. Bom dia a todos. Vou ser breve, acho que eu circulei meu voto anteriormente. A
Aqui é um caso de levantamento fiscal, onde a empresa é acusada de ter recebido mercadorias entre outubro de 2019 e novembro de 2021, desacompanhada de documentação fiscal. São vendas feitas por e-commerce, né, pela plataforma do Mercado Livre, e o fisco apurou aqui uma divergência de valores entre o que o contribuinte emitiu de notas fiscais de saída no período e os valores que foram movimentados aí na plataforma digital. Foi meu voto, farei a leitura breve. Reconheço do recurso ordinário do contribuinte por preenchidos requisitos de lei, passando a sua análise, contribuinte acusado pelo fisco de ter recebido mercadorias tributadas, desacompanhadas de documentação fiscal, em razão de diferenças encontradas, apuradas por meio de levantamento fiscal realizado pela UFR autuante. Importa mencionar desde logo que o recurso ordinário, embora tenha sido apresentado em conjunto pela contribuinte e pelo solidário, apenas se concentra em argumentos que visam afastar a responsabilização por solidariedade do sócio, sem que exista na peça recursal combate ao mérito da acusação fiscal imputada pelo fisco. Assim como o mérito da acusação que trata do recebimento de mercadorias tributadas não foi impugnado na peça recursal e como não foram carreados aos autos pela contribuinte ou pelo solidário provas hábeis a desconstituir o trabalho realizado pela UFR atuante, resulta que a materialidade da acusação fiscal resultou confirmada nos termos do artigo 35, parágrafo 3º e 4º, e 47, parágrafo 5º, todos da Lei 13.45/7 de 2009. Assim, confirmada a materialidade da acusação fiscal, por ausência de manifestação recursal sobre o tema, deve ser mantido. Passo a análise das alegações recursais que combatem a responsabilização por solidariedade do sócio, Wagner Rogério Figueira de Campos. Como dito antes, o AIM foi lavrado em razão de inconsistências identificadas pela UFR autuante nas operações praticadas pela autuada. Foi constatada grande discrepância entre os valores da nota fiscal de saída, no período de outubro de 2019 a novembro de 2020, com o valor das mercadorias adquiridas para revenda no mesmo período e os dados fornecidos pelo sistema de comércio eletrônico, que indicava que o contribuinte ter realizado operações de valor muito superior. A contribuinte autuada foi então notificada pela UFR autuante a prestar esclarecimentos acerca das mencionadas inconsistências, mas deixou de se manifestar, motivando o fisco a requisitar informações financeiras ao eBazar, Mercado Livre. Informações que, quando prestadas, confirmaram a realização de operações mercantis no valor de R$ 5.900.000, com repasses financeiros de R$ 5.091 para diversos destinatários, sendo 90% desse valor transferidos diretamente para as contas bancárias de titularidade da autuada e de seu sócio, que consta no inaugural como responsável solidário, e, por fim, para a conta de titularidade da empresa O Imbatível Comércio Eletrônico, Comércio de Eletrônicos, da qual o solidário também é sócio titular. E eu faço uma tabelinha com os valores repassados. Como se vê, do montante de movimentações financeiras informadas pelo eBazar, a quase totalidade teve como destino contas bancárias ligadas direto ou indiretamente ao responsável solidário. Constatadas as situações, o UFR atuante cuidou ao UFR atuante de proporcionar à contribuinte autuada oportunidade de prestar esclarecimentos acerca da origem de referida movimentação financeira, mas quedou-se inerte e manteve-se em silêncio durante os trabalhos de fiscalização, não estando alternativa ao fisco que não fosse a lavratura da acusação fiscal, como ocorreu. Importante mencionar que a inclusão do sócio como responsável solidário não se deu por decisão particular e pessoal do UFR autuante, e sim decorrência de regras legais e normativas que indicam como rumo a responsabilização daqueles que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, como no caso dos autos, onde se constatou por meio de levantamento fiscal confusão patrimonial entre as contas bancárias da contribuinte atuada e de seu sócio, motivando sua responsabilização solidária. Nós temos o artigo 509, parágrafo 3º do regulamento, 124, inciso 1, 2 do CTN, e do artigo 10, inciso 13, a linha C, da Lei 63457, que eu transcrevo a seguir. Como argumento recursal, o responsável solidário concentra sua fala na hipótese de que a diferença de valores constatada pela UFR poderia decorrer de, em palavras do recorrente, vários motivos, tais como acerto de contas de outras operações, pagamento de dívidas de outras operações, enfim, uma infinidade de situações que não se enquadrariam em interesse comum nas vendas realizadas pela empresa. Fecha aspas. Eu sigo no voto. Ocorre que a oportunidade de produzir prova de tais alegações foi concedida ao contribuinte atuado e ao responsável solidário, tanto durante o trabalho de fiscalização quanto nesses autos no prazo para a prestação de defesa,
mas é fato que nenhuma prova foi apresentada para justificar tais alegações. Como bem ponderado pela adulta representação fiscal em suas contrarrazões, o alegado encontro de contas com terceiros para liquidação de supostas dívidas ou para cumprimento de obrigações ditas legítimas poderiam ser realizadas por meios comuns, por todos utilizados e a todos disponíveis, tais como liquidação de boletos, depósitos bancários, transferências bancárias, via DOC, TED, PIX, etc., sendo que nada foi trazido aos autos para comprovar tais argumentos. Acrescente-se que a inclusão do sócio como responsável solidário e não das demais pessoas que também foram destinatárias dos depósitos bancários, se deve ao fato de que, referidas pessoas, aí eu faço referência ao termo circunstanciado, folhas 9, apenas figuraram como destinatárias de valores transferidos pela plataforma digital porque o responsável tributário, o sócio, os cadastrou como destinatário dos repasses realizados pela plataforma, conforme informações por ela prestadas às folhas 1144. E aqui eu transcrevo a resposta que o EBASAR, né, o Mercado Livre, apresenta nos autos. Como se vê, das informações prestadas pela plataforma digital, o sócio, ao promover mudança cadastral, direcionava a remessa dos recursos financeiros a outros destinatários, sendo dele o controle desse direcionamento, razão de ser de sua inclusão como responsável solidário nas obrigações fiscais. Nestes termos, a responsabilização do solidário não pode ser afastada. Assim, conhece e nega o provimento ao recurso ordinário apresentado conjuntamente pela contribuinte e pelo solidário, mantendo-se a decisão recorrida nos termos de que proferida. E como voto, presidente? Obrigado, doutor Alexandre. Iniciar os debates. Doutora Mara, tem algum ponto? Em um ponto, acompanho o relator. Doutor Flávio. Acompanho o relator. Representação fiscal. Também, mais uma vez, nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Também acompanho o relator. Eu vou encerrar os debates e iniciar a verificação de quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Por unanimidade, o recurso ordinário foi conhecido e não provido, nos termos do voto do relator. Encerrando o julgamento. E vou, cumprido todos os processos, encerrar a sessão de julgamento. Queria deixar registrado aqui em vídeo o agradecimento ao Dr. Flávio por nos socorrer aí de última hora. De nada. E agradecer, por óbvio, doutor Alexandre, doutora Mara e doutor Antônio Carlos. Obrigado. Luiz, pode encerrar a gravação, por favor?